O Brasil terá uma sonora prova de fogo ao enfrentar o Uruguai, sabendo que na Copa América erros não podem mais ser tolerados. Aliás, se tem realmente uma equipe que é favorita, certamente é o Uruguai. O Brasil vem muito longe de desempenhar aquela atuação que contagia os torcedores, porque se olharmos bem, dos 3 jogos que disputamos, um realmente foi acima da média contra o Paraguai, só que os outros demais ficaram bem abaixo. E a seleção brasileira, que é muito tradicional, não necessariamente a maior campeã da Copa América, mas sim uma seleção que é maior que o Uruguai no cenário internacional, vai ter que se provar contra os uruguaios. E o próprio Luizito Soares, medalhão e estrela que todos conhecem, falou sobre a seleção brasileira e sobre o que espera desse grande confronto. Se inscreva no canal, deixa seu like e acompanhe tudo junto comigo. Muito mais que isso, os desdobramentos da seleção que vai tentar se reerguer de uma vez por todas. O problema da seleção brasileira, pelo menos apontado para a crítica, é a ausência de Endrick na titularidade da seleção. Desde o já aposentado Felipe Luiz, em sua estreia como treinador pelo Figueirense em 2003, Dorival Júnior construiu sua carreira até chegar à seleção brasileira em 2024 com o uso das categorias de base como marca registrada de seu trabalho. Foi assim no Vasco com Coutinho, no Atlético Mineiro com Bernardo improvisado, no Santos de Neymar, mas não ter sido assim com Endrick pelo Brasil na disputa da Copa América. Artilheiro da seleção na era Dorival, o garoto praticamente sumiu nos 3 jogos pelo grupo D. O atacante de 17 anos esteve em campo em um total de apenas 34 minutos até agora. 19 minutos contra a Costa Rica, 11 minutos contra o Paraguai e 4 contra a Colômbia. O treinador adota tanto cuidado com Endrick que o atacante não foi titular nem mesmo nos 2 amistosos preparatórios para a Copa América. Ele iniciou no banco, tanto no 3-2 sobre o México, em que marcou o gol da vitória, quanto no empate 1-1 contra os Estados Unidos. A avaliação da comissão técnica para não utilizar o garoto nos jogos da seleção e também de preparação era de que Endrick não precisava de testes para comprovar sua capacidade de ajudar a seleção brasileira. Também pudera. O atacante chegou à Copa América respaldado por 2 atuações históricas da data FIFA anterior, em março. Antes de marcar diante do México, Endrick havia feito o gol da vitória por 1-0 do Brasil sobre a Inglaterra. Ele também deixou o dele no empate em 3-3 com a Espanha no Santiago Bernabéu. Em outras palavras, mostrou que está pronto, mas não a ponto de convencer o Dorival. Ele não é a primeira opção nem mesmo em necessidade. Contra a Colômbia, entrou em campo aos 40 do segundo tempo, na última janela de substituições de Dorival. O atacante não foi a primeira opção, nem para mudar a característica do setor, nem mesmo diante da necessidade de marcar um gol para garantir a primeira colocação do grupo D. Antes de Endrick entrar, o Dorival havia optado por Ederson e Savinho nas vagas de João Gomes e Rodrigo aos 27 do segundo tempo. O técnico explicou a opção na entrevista coletiva após a partida. Segundo Dorival, nós estávamos perdendo o nosso meio campo. Seria muito simples eu colocar mais 2 atacantes. Eu abriria desnecessariamente ainda mais uma equipe que não estava compacta e que não encontrava os ajustes necessários para, primeiro, termos a saída de bola mais consistente e, segundo, podemos diminuir um pouco mais em cima dos jogadores da criação da equipe adversária. Não vinha acontecendo isso. Somar poucos minutos em campo virou rotina para Endrick. Foi assim também no empate em 0-0 com a Costa Rica e na vitória por 4-1 sobre o Paraguai. Além da frustração e da revolta com a arbitragem no empate, o Brasil ainda perdeu Vini Júnior para as quartas de final. O atacante recebeu o segundo cartão amarelo na Copa América pela falta em Rames Rodrigues e está suspenso contra o Uruguai. Endrick passa a ser alternativa remota para o ataque, mas a tendência é de que o Savinho ganhe posição na esquerda. A verdade é que há 5 opções para a substituição do Vini Júnior, que vai estar fora contra o Uruguai, e todo cuidado é pouco, principalmente para analisar quais jogadores são os ideais. Agora Dorival terá a difícil missão de substituir o camisa 7. A seguir, algumas opções são estudadas. A tendência é que posicionalmente Rodrigo passe a ocupar a vaga de Vini pelo lado esquerdo do ataque, assim como acontece no Real. No entanto, alguém teria de entrar no lugar do camisa 10, que estava atuando como meio atacante de mais chegada na área. Uma das opções de Dorival é o Endrick como camisa 9. No entanto, mesmo com boas atuações, o jovem atacante não vem recebendo oportunidades, entrando somente nos finais de jogos e tendo média de 13 minutos por partida. Além de Endrick, Dorival conta com a opção de Evanilson, camisa 9 do Porto, que funciona como homem natural da posição, algo que a seleção brasileira esteve carente durante toda essa primeira fase de Copa América. A outra opção para Dorival, caso o treinador não queira alterar o sistema, seriam os nomes de Rafinha e Savinho, já que ambos podem atuar pelas 2 pontas no campo e poderiam ocupar a vaga deixada por Vini Júnior para a partida. Agora, caso o treinador queira manter Rodrigo no lugar e não mexer em praticamente nada, Gabriel Martinelli, atacante do Arsenal, surge como opção ideal para o sistema. O atacante joga exatamente na mesma posição do camisa 7 da seleção brasileira. A verdade é que, diferentemente do que alguns iludidos ainda pensam, o Brasil, convenhamos, não chega sendo o favorito, ao contrário, não é zebra porque o Brasil nunca será zebra em nada, pelo tamanho e representação que a seleção tem. Mas a realidade é que em futebol jogado, o Uruguai é muito mais favorito e contra fatos não há quaisquer argumentos. A
verdade é que a seleção uruguaia é a seleção que mais vem jogado na Copa América. Fala em relação a talento e qualidade, não em relação à frequência das partidas, mas sim em relação ao futebol que vem sendo apresentado. Os uruguaios vêm treinando muito bem, e muito mais que isso, colocando os treinos em prática nos jogos. Não é difícil esquecer que o técnico da seleção uruguaia é o Marcelo Bielsa, ou para os mais íntimos do futebol, é Loco Bielsa, que vem fazendo um trabalho espetacular e extraindo o máximo possível de seus jogadores. O retrospecto recente da seleção brasileira contra o Uruguai não ajuda muito se lembrarmos a derrota que levamos na casa deles quando o Diniz ainda era o técnico da seleção. E a verdade é que tanto defensivamente quanto ofensivamente, o Uruguai vem dando muito mais motivos para que os torcedores uruguaios acreditem neles do que devemos acreditar na própria seleção brasileira, que vem ficado estritamente abaixo do que geralmente considera ficar. Aliás, essa fase de baixa da seleção brasileira vem durando desde a Copa do Mundo, quando a partir do momento que o Tite saiu, jogos que antes pareciam fáceis tornaram-se pedras no sapato extremamente difíceis. Foi a vez de Luisito Soares, jogador histórico que está perto da aposentadoria, mas que ainda assim continua na seleção uruguaia pela representação, talento e acima de tudo maturação para continuar representando com liderança os uruguaios, falou sobre a seleção brasileira. Olha só o que o Luisito falou: a verdade é que disputar o Brasil nunca será fácil, pode estar na fase que for, mas é o Brasil, são aqueles jogadores que você respeita, já tivemos inúmeros embates e confrontos pesados, sabemos exatamente quão difícil será, o que não podemos fazer é abaixar a cabeça, pois é exatamente isso que o adversário quer. Iremos focados e prontos para tentar passarmos para essa semifinal de uma Copa América que pode para nós ser completamente histórica. Estamos fechados e prontos para colher os frutos do nosso trabalho. Respeitaremos o Brasil, mas iremos pra cima. Enfim, Dorival caiu na real e admitiu que a seleção precisa mudar. Dorival viu a saída de bola no Brasil como problemática. A Colômbia subiu a marcação e forçou erros da seleção. Ficou difícil para o goleiro Alisson sair jogando, bem como os zagueiros ficaram encaixotados e o Brasil precisa mudar. A seleção foi dominada pela Colômbia durante a maior parte do jogo. Os colombianos tiveram mais posse de bola, ditaram o ritmo de jogo e desperdiçaram chances claras para vencer. É um fato que o Brasil fez sua pior partida na Copa América e os números comprovam o fato. O time de Dorival foi pior em diversos aspectos na comparação desse jogo com os outros dois. O mapa de calor da seleção brasileira também mostrou que o time passou quase todo o jogo em seu campo defensivo. Todos os dados são do Footstats. A verdade é que Dorival vai ter que pensar, mas olha só a reação dos uruguaios sobre o que eles pensam da seleção brasileira. Venezuela está metido en cuarto de final. No pudo con Uruguay, Uruguay en cuarto de final. No pudo con Argentina, Argentina en cuarto de final. No pudo con Colombia en la eliminatoria y tampoco ayer, y Colombia en cuarto de final. Y todavía sumale algo, no tiene Vinicius. Claro. Entonces yo entiendo que Brasil es Brasil, que es una camiseta que pesa 200 kilos para los propios y para los extraños. Cuando vos enfrentás a Brasil, por más equipo medio pelo que sea, está claro que está en todo un proceso de recambio, desde el técnico a los jugadores. Brasil no tiene un jugador que sea el referente. Este plantel que va a enfrentar el próximo día sábado en Las Vegas a Uruguay, prácticamente no tiene. ¿Por qué? Porque hay un recambio y porque en definitiva alguno que pudo haber sido cierta referencia no fue citado por el técnico. Entonces me parece que estamos en un momento, Uruguay, que viene de menos a más, que viene con una forma y una manera donde Bielsa, producto de los entrenamientos, empieza a reflejar en el campo de juego su idea. Es cierto, con Panamá, con Bolivia, rivales de segundo orden, nos tocó un rival un poco más fuerte, un poco más intenso, y el equipo por el momento lo sufrió, pero supimos sufrir el partido con Estados Unidos, llevarlo adelante y ganarlo, y lo terminamos ganando bien. Entonces me parece que si había un momento para enfrentar a Brasil, seguramente era este. Ayer vos me preguntabas, Colombia o Brasil, y yo te decía, todavía me seguía pesando el tema de la camiseta de Brasil, y porque además Vinicius estaba en Brasil. A mí me cambia sustancialmente que Vinicius no esté. No porque pueda ser determinante o no en los partidos que pueda jugar, si es que le toca jugar algún partido, porque si Uruguay le gana a Brasil, Brasil queda eliminado y Vinicius ya no juega más. Y de hecho, cuando Brasil vino a jugar al Estadio Centenario y Vinicius fue titular, más allá de determinado momento que sufrió el partido, Uruguay lo sacó muy bien adelante. Recuerdo en aquel momento que la idea cuál era, que todos pensábamos, que Ronald Araujo vaya a Vinicius, porque tiempo atrás, de aquel momento, no hacía tanto tiempo atrás, uno en el Real Madrid y el otro en el Barcelona, se lo papó en dos panes, Ronald Araujo a Vinicius. Sin embargo, Bielsa dijo no, Ronald por adentro y Nathan Hernández por afuera. Y es Nández el que termina marcando a Vinicius y lo termina limitando. Así todo es, por escándalo, el mejor jugador que tiene la selección norteña. Así que me parece que se dan las condiciones y se dan las cosas como para que tengamos por lo menos una convicción clara, concreta y contundente
de que Uruguay es favorito ante este Brasil, en función de lo que estamos hablando. Está claro por lo que vimos ayer, y el contador vio todo el partido, Dani, vos viste parte de él, yo vi parte de él, la sensación que queda es, ante este Brasil que se presentó ayer, ahora sin Vinicius, es preferible Brasil y no preferible Colombia. Yo ayer pensaba distinto. ¿Usted pensaba distinto a lo que piensa hoy, contador, o sigue sosteniendo que prefiere enfrentar a Colombia antes que Brasil? Yo siempre prefiero evitar a Brasil, esa es la realidad. No sé si está, me sale naturalmente porque de repente los recuerdos que tengo con Brasil no son los mejores, más allá del momento de cada uno de los Brasil que llegaba a jugar con nosotros. Está claro que ahora creo que Uruguay, por su forma de juego y por el momento de Brasil, y porque viene de cortar una racha muy importante contra Brasil, que no es menor, porque le ganamos en la eliminatoria algo que no sucedía hace muchos años, 22 años más precisamente, donde evidentemente Uruguay no podía ganarle a Brasil. Era algo que no le encontraba la vuelta. Bueno, creo que es un elemento a favor eso que pasó en el Centenario hace poco tiempo, donde le ganamos a Brasil por 2-0, y en definitiva creo que hoy, por cómo está Brasil, no creo que sea algo imposible. Está claro que Uruguay puede avanzar perfectamente contra Brasil, pero sigo sosteniendo, a mí Brasil, Argentina, dámelo lo mais cercano possível a lo que é uma final. Mas e aí? A seleção brasileira vai voltar a dar aquele gosto de ver? A mística vai pesar e o Brasil, mesmo que na raça, vai passar do Uruguai? Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo e me conta. Prazer, eu sou Zé Fute. Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Deixa o like e se inscreva no canal. Um abraço a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!